Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar dicas sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Nós estamos em outubro e muito se fala do Outubro Rosa, o mês de prevenção de câncer de mama. E nada melhor do que trazer o tema aqui para poder passar dicas, sugestões para vocês do que fazer perante esse mês de prevenção. Então, o nosso tema hoje são os desafios do câncer de mama. Você que já passou, tem preocupação, tem algum parente, esse programa aqui é para você. E eu não poderia deixar de convidar Letícia Alves Milan. Ela é ex-paciente oncológica, é administradora contábil e uma amiga muito querida minha. Tudo bem, Letícia? Tudo sim, Ari. É um prazer estar aqui com você ainda mais. E o prazer é todo meu. E Letícia, por que eu te fiz esse convite? Porque você é uma pessoa que me enche os olhos, me inspira a poder usar a sua história para ajudar outras pessoas, né? Quando a gente fala ex-paciente oncológica, pesa porque a palavra é forte, mas o ex tem todo um significado, né, Letícia? Sim. Dá um alívio. Exato, fala, o tempo passou, Isso agora mesmo. Vida nova, né, Letícia? Isso. Letícia, como que foi para você receber a notícia do diagnóstico e o que te ajudou a encontrar forças naquele momento? Eu pude estar com você, Sim. então assim, eu sei um pouquinho, mas conta pra gente, como que foi esse momento para você? Bom, foi um choque. Ninguém espera ter câncer com 28 anos. Sim. E a palavra câncer, ela já assusta por si só. Então, foi um desespero ali de início para a família toda. Eu até brinco que eu levei ainda na mais leveza, numa maior forma mais tranquila, mas a família, ela entrou em desespero. Todo mundo já levava a morte. E não é. Hoje a gente sabe que o câncer, ele tem tratamento. Então, o que eu converso às vezes com algumas amigas que estão passando por isso, calma, respira que tem tratamento, não é mais. Mas você é muito disso, né? Ele é muito da ação. Você é assim, bom, eu tenho esse diagnóstico, o que eu preciso fazer? Já a família, a gente tem aquela predisposição em olhar para aquilo que não é tão bom. Isso, lado negativo da coisa. E aí a gente olha para as pessoas mais antigas, todo mundo morria disso. Exato. E hoje não, hoje você vê as histórias de superação de muitas mulheres. Então eu levei de uma forma muito tranquila. Mas por você ou por tentar acalmar a sua família? Por tentar acalmar a família. É sempre assim, né? A gente sempre se põe no lugar do outro. E às vezes você num momento tão vulnerável, em vez de se acolher, não, eu vou manter a calma porque todo mundo está desestabilizado, né? E eu tive essas perguntas, inclusive, da minha mãe, do meu marido. Você tá bem porque tá tudo bem ou porque é para deixar a gente bem? E no momento é óbvio que a gente respondia que estava tudo bem e de uma certa forma foi ficando bem mesmo, mas existe o medo. A gente sempre tem medo porque é uma doença perigosa, uma doença agressiva, mas tem que ter fé que a gente sabe que com a fé tudo vai ser superado. E a fé, Letícia, ela está muito envolvida com a qualidade dos pensamentos, não tá? Como que você controlava isso com você em relação do não pensar que algo ruim poderia acontecer? Bom, tinha duas formas. A primeira era escrevendo. Até aprendi com você isso nas consultas. Então, eu escrevia o meu dia. E é muito legal ver hoje o meu dia de lá de trás. Então, como que foi os desafios? E agradecia. Por mais que estivesse ruim, eu sempre estava agradecendo, porque eu sabia que passaria. Tudo é um processo. Eu sempre tive essa frase. É um processo de meio, começo e fim. E vai acabar. Então, isso me deixava mais forte ainda. E não olhar para os lados. Eu brinco que eu era como se fosse um cavalo que coloca aquelas tapaças ao lado. Eu olhava só para frente e não deixava nada me desestabilizar. Porque... E isso é importante, né, Lê? Porque dentro do tratamento, nas próprias quimioterapia, cada pessoa tem a sua história, o seu organismo, a sua idade. Então, muito aconteceu de você encontrar pacientes que não tiveram o mesmo desfecho positivo que você. Por isso que é importante falar, olhar para frente, né? Não olhar para a história do outro, porque essa história ela não é sua, né? É isso mesmo. E a gente, de fato, tem isso. Pessoas ali... os amigos que a gente acaba criando da químio, da rádio, e as pessoas em volta também da família, né? A gente acabou perdendo pessoas próximas que estavam no mesmo processo. Então, nunca é igual.
sempre uma pessoa vai passar por algo diferente de você, não dá para comparar, porque se a gente compara, a gente sofre. Exato. Então, já é uma dica para quem está assistindo, né, mesmo. Lê? Sempre olhar para frente, focar no que precisa ser feito, Isso né? mesmo. E, Lê, durante o tratamento, quais foram os maiores aprendizados que a vida te trouxe? E viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez, ter leveza. A rotina da gente é só trabalho. Então, é trabalho em cima de trabalho. E com o câncer, eu tive que parar da onde eu estava sem aviso prévio. Que a gente até fala, quando a gente não para por vontade própria... Vem a dor e te faz parar, na marra. E eu, muito nova, não esperava ter um câncer ali, antes de ter filhos, antes de ter vários projetos realizados. Então, eu tive que seguir em frente e me apegar às coisas boas. Então, assim, ter calma, respirar e seguir em frente. Que isso é o principal, Isso. né? E o viver o hoje para você, que sempre trabalhou muito, continua trabalhando, né? Demais. Porque só parou na época do tratamento, Isso mesmo. né? Como que você vem lidando com isso, trabalhar o hoje? Bom, eu não parei nem na época do tratamento. Eu brinco que o câncer não me parou. Ele, literalmente, eu enfrentei ele de todas as formas. E foi a melhor coisa porque me deu forças para seguir em frente. Sim. Então, hoje, eu tenho mais cautela no trabalho, eu tenho mais cautela com a família. Então, eu vivo hoje, um dia de cada vez. Eu faço mais planos, eu realizo os planos. O que antes não, a gente fica tão focada no dinheiro, no trabalho. Que acaba sendo uma prioridade, isso, exato. Não ter filhos, então hoje já é um dos meus projetos que antes não estava na mesa. Então hoje eu vivo realizando os meus projetos diariamente. Porque o se vive agora, né? Mas muitos de nós estamos no futuro, o que vai ser, Sim. e no que fizemos, o que perdemos. E o hoje, que é o que a gente consegue controlar, infelizmente a gente deixa passar. Isso. Então eu falo que sempre quando a gente passa por um momento difícil, a gente precisa aprender com aquilo. Isso, né? recalcular a rota, não adianta. Exatamente. Que é algo que às vezes a vida bate na gente e fala, e aí? Vamos acordar, né? Exato. Próximo nível. E o que te deu mais esperança nesses momentos? Que inclusive você pode falar para quem nos assiste, se apegar, o que foi que te deu mais esperança? Tá. O que te ajudou nesse sentido? Ter fé. A fé, ela foi inquestionável, né? A gente tem que se apegar a Deus, a qualquer coisa que venha referente a Deus, porque Deus, ele deixou eu mais forte. Então, nos momentos mais difíceis... Ele te deu colo. Ele me deu colo. Que talvez a medicina ali falava que era outro resultado, era ali que eu buscava um acolhimento. Então, a fé foi inquestionável. E a questão de projetos, planos para o futuro, né? Então, eu sempre mirava nesses planos que eu queria realizá-los. Então, eles também me deram força para seguir em frente. Não deixar a doença me levar, e sim eu tomar as rédeas. Legal. O meu irmão, ele usava uma frase muito interessante, que era o quê? Eu faço tratamento para viver. Eu não vivo para me tratar. Exatamente. Então, na semana que ele fazia a químio, ele ficava tranquilinho em casa. Na semana que ele estava sem a químio, ele ia trabalhar normalmente. Justamente para isso. A minha vida, ela precisa continuar. É o olhar para frente. Né? Isso. E quando você fala em fé, Lê, essa fé, muito se fala, quem tem fé não tem medo, né? Sim. Mas quem está ali passando pelo processo, o medo ele vem, né? Não adianta, porque a gente perde muita gente no meio do caminho. Sim. Então ele existe, mas a fé mostra que tudo pode ser mudado e que a gente tem uma oportunidade de seguir. Graças a Deus eu fui diagnosticada no princípio, tive toda uma equipe médica. Então, isso me sustentou. No seu caso, né, como que foi as etapas? Teve o diagnóstico? Qual foi o primeiro passo? Bom, primeiro ponto foi que eu comecei a sentir um desconforto, fui aos médicos. Esse desconforto era o quê? É uma dor? É um ponto vermelho? Sim, foi um ponto vermelho, muito inchado, começou a esquentar também. E aí os médicos diziam que era uma mastite. Só que como eu nunca tive filho, por que eu teria uma mastite? Sim. Só que eu vinha de uma rotina muito corrida. Então eu pensei, emocional, o corpo fala, é alguma coisa de trabalho, vou dar uma reduzida.
fui em vários médicos, todos eles sempre falando a mesma coisa, mas um dos médicos pediu alguns exames a mais. E nesses exames a mais, foi descoberto que tinha alguma coisa ali. A princípio, quando eu cheguei no meu mastologista, ele falou, Letícia, como não foi ele que pediu esses exames, ele falou, eu não pediria esses exames, por que você me trouxe? Olha. E a hora que ele abriu, ele falou, eu já vejo isso, o agir de Deus. Sim, com certeza. E aí ele falou, ainda bem que você trouxe. Isso fica um aprendizado para esse médico, né? Sim. Às vezes o médico ele tá tão acostumado a pedir exames específicos que não abre o leque para outros, que é justamente os que vão identificar aquilo que é preciso. E são exames simples. Exato. É uma ultrassom, uma mamografia. Até então, mamografia eu não poderia fazer, mas eu fiz a mamografia. E aí foram uma série de exames que eu acabei fazendo. E comecei em maio, para você ter uma noção, e terminei o diagnóstico em agosto. 3 de agosto, hoje é 3 de setembro. Pois é, tá vendo? E aí veio a notícia nessa data. A partir daí a gente começou a correr contra o tempo, né? Porque todos diziam que era um câncer agressivo, então a gente precisava mesmo ter um certo cuidado. E aí passamos por toda a equipe de oncologia, de psicólogos. Precisa cuidar da mente, não tem como, a gente fica muito abalado, mas com o tempo a gente vai aprendendo a cuidar dessa rotina. Então aí depois de uma série de exames, de ressonância, até mesmo a biópsia ser positiva, a gente entrou na químio. Foram 8 químios, cada 21 dias, e a mesma coisa que o seu irmão falava. Eu sabia exatamente quantos dias que eu ficaria ruim. E eu já tinha isso na minha cabeça. Então, fiz a químio 3 dias, não vou ficar bem. No 4º dia eu já sei que eu vou ter uma melhorada. E vou poder me programar para a semana seguinte tal Exatamente. data. E eu sentia isso, e eu fazia isso acontecer. Eu não me recolhia num quarto, eu não me recolhia num sofá para me ficar quietinha. Eu saía de casa, eu ia para casa da minha mãe, eu conversava, eu usava isso máscara. Isso é importante, né? Eu não fiz viagens, não comi fora, mas tudo que eu podia ali de estar com as pessoas que eu amava, próximo, e levando a vida como se eu não tivesse um câncer. Isso é muito chato isso, você ficar excluído porque você tem um câncer. E você percebeu também que as pessoas começaram a te tratar de forma diferente? Com certeza. E como você se sentia com isso? Olha, no começo eu me senti muito mal porque todo mundo ficou curioso, né? Sim. Letícia tá com câncer, eu postei nas redes sociais eu careca, foi onde todo mundo queria saber. E, de certa forma, as pessoas elas vão te adoecendo mais ainda. Exato. Ai, tá doente, ai, é um câncer, ai, tão nova. Mas depois a gente vai entendendo essas pessoas também, porque é algo muito novo, que muitas delas nunca passaram. Sim. E vai trabalhando isso, vai acolhendo elas também próximas a gente. Vai mostrando que tá tudo bem, a gente vai seguir daqui para frente. Sim, é um diagnóstico difícil, mas tem tratamento. É isso, tem tratamento. É isso que as pessoas têm que se pegar, né, Letícia? Então, assim, você que nos assiste, que fez um ultrassom, deu algo diferente, não entre em pânico, faça a mamografia e espere o desenrolar das etapas, né? Às vezes, não sentiu confiança naquele médico, troca, é sempre importante ter outras opiniões, isso mesmo, né? eu acho que eu passei uns 5 médicos. Isso é importante. E eu sempre levava para 2. Exato. Eu tinha o meu mastologista de confiança ali, que eu passava mensalmente, mas eu tinha um outro que deu alguma coisa, eu levava para ele, eu pagava, mas eu pedia, porque a consciência da gente, dormir no travesseiro tranquila, não tem nenhum valor que pague. Exato. Então, assim, o não se desesperar, o focar para frente, seguir as etapas do tratamento, né? O importante é o quê? O que é preciso ser feito? Ir e fazer e cuidar da saúde emocional. Sim. Isso é fundamental, né? O realmente não se colocar em local de vítima. Sim. E sim, tipo, tem uma guerra, então eu tenho que encarar. Se a gente recebeu o câncer, porque por que eu recebi essa doença? Ninguém sabe. Mas Deus tem um propósito maior na nossa vida. Sim, com certeza. E se a gente passa por isso, o que a gente mais não pode passar? A gente se torna uma pessoa muito mais forte. Sim. Acho que a força é uma das coisas que hoje eu tenho estampada, porque quem passou por isso passa por qualquer outra coisa. E também fica um relato de superação. O fato de você estar aqui, levando a informação para outras pessoas, mostrando o que você passou, o que você venceu, não tem preço.
né? Na volta do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua rede de apoio, né? Quem fez a diferença e também dar dicas do que não fazer, porque às vezes a gente não sabe lidar, né, com uma amiga ou com um parente que teve um diagnóstico. Às vezes a gente comete erros que é sem pensar, mas que para quem está ali do outro lado faz total diferença. Então, aguardem a volta do intervalo. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família. Com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos no intervalo e o tema de hoje é câncer de mama, os desafios do câncer de mama. Esse mês de outubro você vai ver muito se falar sobre a prevenção, mas e quem já passou por isso? E quem teve o diagnóstico? Quem fez a químio? Por isso que a Letícia está aqui com a gente. Letícia, agora fala para nós sobre a rede de apoio. Como foi importante? Família, amigos, profissionais e o que isso contribuiu, na verdade, para a sua recuperação? Bom, Ari, a primeira frase que eu tive da minha mãe foi: a mãe não vai te deixar, estamos segurando a sua mão. Foi essa frase, quando eu recebi o diagnóstico. E realmente foi isso. A família, ela foi 100% fundamental para a minha recuperação. Eu nunca estive um dia sozinha. Eu falo que, às vezes, o sábado e o domingo que eu ficava na minha casa com meu esposo, eu ficava até um pouquinho mais amuada, porque sair de casa para casa dos meus pais, meus sobrinhos, meus irmãos... Fazia você se distrair. Era animado, era ali uma bagunça, talvez eu não comia todas as coisas que eles estavam ali por conta das particularidades, mas eu sempre estava animada. O meu marido, ele foi fundamental, ele me acompanhou em todas as consultas. Beijo, Danilo, vai estar assistindo a gente aí. Danilo, eu falo que a gente vê que muitos maridos, eles se vão nesse período. Por não saber como agir, né? E o Danilo, ele esteve ali desde a primeira consulta até a última químio. Ele se fez presente 100%. Os meus irmãos também. Meu irmão, ele trabalha na área da saúde, então ele que recebeu o diagnóstico e veio passar pra gente. Então, foi um baque muito forte para ele, ainda mais vivendo isso nos hospitais, né? Ele veja de perto.
Então ele trouxe uma outra realidade para dentro de casa e me apoiou muito. Era todo dia uma mensagem nova. Como que você está? E aí, teve algum efeito? E a frase... Como está se sentindo, né? E a frase, tudo faz parte do processo, é dele. Olha, Ele que falava legal. para mim, Letícia, quando eu falava, hoje tô enjoada, tô com... Letícia, faz parte do processo. E realmente fez parte do processo que acabou, graças a Deus. Que legal. Então, assim, a família, meus pais, meus irmãos, minha sogra, toda a família sempre foi muito próxima nesse... E os profissionais da área da saúde? Quem fazia químio, o pessoal da oncologia, né? O que fez diferencial para você? Porque tem profissionais que eles são... que tem aquele Sim, pessoal, o sim. dele é o carinho, é o jeito, Um amor, né? Exato, Sim. e faz total diferença, né? Sim, assim, o pessoal da enfermagem, eu acho que 100% tem meu coração, esteve comigo presente todas as químios, e a gente pega um amor por eles, né? Se Exato. afeiçoa, chama pelo nome ali muito próximo, faz uma amizade muito grande. Então, eles foram fundamentais, porque eles estavam ali no dia, no dia que tomava Sim. químio, no dia que fazia um exame, ia levar. Os médicos, eu brinco que eles são mais frios, né? Porque não tem como, é muito diagnóstico. E é o que eu sempre falo, gente, médico sempre vai trabalhar com o pior cenário. Sim, exatamente. Então ele vai ser realista mais do que deve. Porque se te dá falsas expectativas, a frustração é muito grande, porque cada organismo reage de uma forma. É isso. Né? Então eles precisam falar realmente o que pode acontecer, Sim, para você se preparar para o pior. exatamente. Mas se vem o melhor, Tá tudo certo. é tudo bem-vindo, né? E o meu médico é o Dr. Flávio, um querido, e ele sempre falou para mim, Letícia, o tratamento que você está recebendo aqui é o mesmo nos Estados Unidos, o mesmo em qualquer local. Porque a gente tem essa ideia, né? Sim. Ai, tal hospital é um centro X. Exatamente. A medicação é a mesma mesma. para todo lugar. O protocolo é o mesmo e ter esse cuidado deles é muito bom. A gente se sente mais confiante. Por mais que eu tenha passado por vários médicos, pelo medo mesmo de, será que está certo? Será que não está certo? Eu sempre fui muito bem acolhida. E sempre tive muita confiança com os meus médicos e com todo mundo que estava ali ao meu redor. Legal. E Letícia, rede de apoio, o que não fazer? Que não fazer se afastar. Não se afaste. Não fique em casa quietinho, fique junto com as coisas. E agora familiar, meu irmão, por exemplo, ele detestava que chegavam com chás milagrosos para ele. Exatamente. Todo mundo tem uma cura, né? Uma tia. Eu já fui pega no mercado, passando, estava careca, e uma pessoa me abordou e falou, olha, toma isso, isso, isso. A intenção é ótima, a gente sabe. Mas não façam isso, a pessoa já está fazendo o tratamento, te reforça, né? Sim, uma e você questão. também tem acesso à informação, Isso. né? Aquilo que é válido para você é bem-vindo, né? Isso mesmo. E às vezes, dentro dessa rede de apoio, teve amigos que se afastou, Letícia. Sim, completamente. Por não saber como lidar. Esses amigos, a gente fica triste, mas entende, porque nem todo mundo está preparado para viver aquilo junto com você. Exato. Então, muita gente se afasta, isso é um fato, não é com você, acho que é num geral. Por não saber o que falar, como agir. Eu sempre brinco, não sabe o que fazer? Manda um livro. Isso. Compra uma fruta, fala, olha, não estou com você, mas lembrei de você. Exatamente. Entendeu? Eu tive a Lília, Manda. né? Então, foi. Ela em comum, ela me sim. apoiou muito, e um dia ela me mandou uma sacola de camomila. Olha só. Aí, com uma carta muito linda, escrito para mim quando fosse fazer as químios, para mim utilizar, passar nos braços, que poderia me ajudar. Ela era uma pessoa que estava vendo aquilo, então ela teve aí o cuidado. E a partir disso, hoje eu tenho umas 3, 4 amigas que já passaram isso, e eu sempre mando flores. Não Então, é legal? Muito legal. Me emociona toda vez que eu escrevo a carta com flores para elas entenderem que elas não estão sozinhas. E é uma forma de você mostrar um carinho, ter um gesto de gentileza. Então, às vezes, você está com uma amiga, uma tia, você não sabe como lidar, não sabe como falar, né? Olha, eu estou aqui disponível para te acompanhar num dia de químio para a gente pôr o papo em dia. Não vai falar sobre o tratamento, sobre a doença, vai falar da época de escola, Exatamente. encontro, senão vai falar, olha, lembrei de você, tô mandando uma cesta de frutas, ou uma Exato. flor, ou um
livro. São pequenos gestos que moram, olha, eu estou aqui. Isso, não né? precisa estar ali presente. Exatamente. Mas eu não esqueci. Ou mandar uma música. Eu e a Lilian, essa nossa amiga em comum, a gente trocava muito memes. Ai, muito bom. Muito memes. Então, era memes Sim. uma para outra, porque é uma forma de, ó, tô lembrando de você, dá uma risada aqui. Isso mesmo. Então, era uma forma da gente se falar, e aí, como está? Então, assim, vez ou outra, como está o tratamento? Tá Exatamente. precisando de alguma coisa? Toma meme. É, Então, é isso vai dar mesmo, risada, vai rir. por quê? Porque, às vezes, falar da doença, É falar chato. sobre sintomas é chato, não que seja importante. Igual muitas pessoas falam assim, ai, caiu o cabelo é o de menos. Não, Não é. o cabelo não é de menos, jamais falem isso. Por quê? O cabelo é mais uma coisa Para que... te reforçar que você tá doente. Exato, entendeu? Então, assim, o cabelo, ele vai crescer, o seu cresceu lindamente, até mais bonito, né? Mas é o seu cabelo, Sim. faz parte de você. Então, é difícil mesmo a gente saber como lidar, mas o ato de gentileza, ele cabe a qualquer tipo de doença, Isso diagnóstico de situação, né, Li? E houve algum hábito ou prática que te ajudou emocionalmente nesse processo? O que você fez para trabalhar a sua saúde mental, além do escrever? Olha, eu acordava, ao lado do meu quarto tem uma janela bem grande, e eu olhava o céu. Eu olhava ali, e ali eu meditava, eu rezava, eu fazia minhas orações, e pensava, que bom que eu acordei. Temos aí mais um dia para poder viver. Então, E bem, e de pé, isso. né? E eu nunca ficava na cama, então eu acordei durante todo o tratamento, no mesmo horário que eu acordava já antes, cedo, porque eu tinha a sensação de que se eu ficasse um pouco mais, talvez eu estaria me entregando à doença. Sim. Então, olhar para o céu, e hoje mesmo eu olhei e falei, nossa, às vezes são pequenas coisas que a gente não dá valor, Exato. que no dia a dia passa. E você criou esse hábito? Criei. Hoje, a primeira coisa que eu faço é abro a janela e fico olhando ali, depois eu saio da cama, vou fazer minhas coisas, mas sempre, antes de pôr o pé no chão, já faço minha oração, já agradeço por estar viva. E, pessoal, essa é uma dica. Ao invés de você acordar e pegar seu celular para ver o WhatsApp, para ver Instagram, Facebook, seja o que for, TikTok, se conecte com Deus, com a sua espiritualidade, né? Agradeça por você estar respirando, não estar com sonda, não estar com fralda, não estar no hospital, né? Isso mesmo. Não esperar a gente ter que adoecer para dar valor, né? Ou a vida tem que ser agradecida todos os dias, né? Diariamente. Então é algo que foi uma conexão muito Foi boa uma para você. mudança de vida, porque antes, na rotina, eu não fazia isso. Passava Acordava, batido. passava, ia viver, né, fazer as operações. Agora, hoje não, hoje eu vou com mais Vai calma. sentindo. Inclusive, eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre o ato de contemplar. Quantas vezes, né, Letícia, a gente passa por um lugar e a gente não observa uma estátua, Exatamente. não observa um IP. Então, eu desafio vocês aí. Estamos com vários IPs Deus lindos na amarelo, cidade. branco, Exato. de vários. Procurem, vão olhar, vão contemplar. A gente está muito aqui e menos aqui. Sim, é isso. Sair É das algo que redes. faz a diferença. E, Letícia, qual foi a primeira coisa que você quis saber quando você recebeu a notícia da remissão, da sua cura? Bom, a primeira coisa que eu fiz ali foi, primeiro, agradecer, né? Voltando à pergunta anterior, eu agradeci muito a Deus. Eu fui na casa dos meus avós, contei para a família toda, então Que foi assim, legal. contagiante, todo mundo ficou sabendo. E eu precisava ir para a praia, sentir Sim. areia e olhar o mar. Se Pra conectar mim, com a natureza, isso, né? Isso foi extremamente importante e bom. Me senti viva a partir daí, Que ainda gostoso. mais. Já estava. Renovou a energia. Isso mesmo, porque receber uma notícia que deu tudo certo, o tratamento ele agiu como tinha que agir e daqui para frente, até meu médico fala, não é remissão, está cura. curada. Olha que bênção. Você só não estará se voltar. Então Sim. vamos trabalhar com que tá tudo certo. Não pense que precisa Porque de 5 senão você fica anos. sempre vivendo no amanhã. Preciso esperar os 5 anos. Não. Ele falava, é como se fosse um piano. Não deixe ele nas suas costas pesando, deixa ele no cantinho. Você olha uma hora ou outra, porque não tem como viver sem saber que realmente você passou por isso. É a prevenção de segue todo a vida. mundo. Por isso que eu mesmo. quis, pessoal, convidar a Letícia justamente para vocês verem que tem cura, sim. Que tem tratamento, sim. Não tem que olhar o câncer, seja lá onde for, mama, esôfago, intestino.
tem tratamento, deve ser feito e muitas pessoas se beneficiam do tratamento e ficam Isso curadas, mesmo. né, Letícia? Então, o intuito deste programa é levar esperança para você que nos assiste, às vezes que está passando por essa situação. E uma coisa legal, né, Letícia, é se conectar com quem passou pelo mesmo que você. Sim, foi muito importante. Não Dividir é? experiências. Exatamente. E aí, como que vai ser? Olha, você vai passar por isso, isso e isso. Não é igual, mas Sim. faça isso que talvez vai te ajudar. Exato. Realmente me ajudou muito. E com a Lília e outras pessoas eu conversava diariamente. E depois que passei por isso, agora eu converso com outras pessoas que acabaram de descobrir que talvez antes eu não iria conversar. Exato. Porque eu não tinha essa sensibilidade. E hoje Agora, você hoje eu tem. tenho. Letícia, quem estiver passando por isso, né, quiser se conectar com você, você é administradora contábil, Sim. inclusive, quem precisar de contador, tá aqui a indicação, Sim. mas qual que é o seu Instagram, para que as pessoas que estiverem passando por isso, quiserem ter uma palavra, né, qual que é? Letícia.milans. Tudo junto, Letícia.milans. Então pode mandar mensagem para você, Pode. não vai ser incômodo. Não vai ser. Vai ser um prazer poder ajudar, dividir as minhas experiências, falar um pouco sobre esse desafio. E levar o acolhimento Isso também para mesmo. quem está aí disposto, né? E que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão iniciando o tratamento agora? Então fala aqui na câmera para quem está nos assistindo. Existe uma frase que ela é clichê, mas ela é muito verdadeira. Seja forte e corajosa. Acho que essa frase, ela se diz por si. Seja forte, a gente precisa ser forte. Exato. E corajosa, porque não vai ser fácil, mas a nossa coragem é que vai determinar a gente vencer tudo isso. E qual a dica você dá para os momentos de dor, de medo? Sabe aquele momentinho que a gente chora escondido embaixo do chuveiro, principalmente para a família não ver? O que fazer nesses momentos? Acalma que vai passar. Tudo passa, também é uma outra frase. Sim. Tudo passa e vai passar, faz parte do processo. Então, aquieta, fique bem quietinha mesmo, acho que nada de ir para fora, acho que a melhor coisa é a gente se recolher quando realmente o bicho pega, Sim. quando a gente está com medo, mas tenha consciência que vai passar. Porque a gente é forte, mas tem dias que a gente Não tem como. precisa se acolher, Sim, né? ficar no Precisa nosso, vivenciar aquele momento e que tá tudo bem também Sim. não estar bem. Exatamente. Né? Porque às vezes, eu sempre falo isso em consultório. Não tem que estar bem Toda momento. vez. Não. E tá tudo bem. Tem dias que a gente, independente de estar doente ou não acorda Não, bem. também. Exatamente. Né? Então, se acolher, tomar um chazinho, assistir um Isso. filmezinho, ler uma revista, ter aquele momento Só seu ser. também é importante, Isso né, mesmo. Letícia? Nossa, a gente ficaria conversando aqui, ó, várias horas de programa, que com certeza a sua história de superação, de garra e realmente de levar isso, esse otimismo, essa esperança para as pessoas faz total diferença, Letícia. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E E todos vocês que assistiram o programa, encaminhem para quem vocês conhecem. Eu vou deixar aqui o nosso YouTube da TV, que é o @TV Todo Dia Oficial. Lá você vai clicar na playlist, onde você vai ter todos os programas do Viver Bem. E você vai conseguir encaminhar para um amigo, para uma amiga, quem precise dessa informação. Agora, você aí que quer trazer dicas para o nosso programa, sugerir algum tema, nós temos um canal direto que é através do meu Instagram, que é o @DRA.Ariane dos Reis. Podem conversar comigo por direct, que vai ser o maior prazer, porque o Viver Bem é feito para vocês. Então lá também vocês vão encontrar dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Agradeço estar com vocês nesse programa e até o próximo Viver Bem.